Eu dei tudo ao meu filho Ethan, tudo. Dediquei 30 anos da minha vida a criá-lo, trabalhando sem parar, cuidando dele durante sua doença e financiando sua educação. Para que ele tenha uma vida melhor, até sacrifiquei minha própria vida e meu casamento. No entanto, ele imediatamente me jogou fora depois que eu o informava que havia perdido meu emprego, me rotulando de um parasita e um fardo sem valor. Comecei a engolir meu orgulho naquele momento. Eu estava determinado a deixar de ser a mãe que foi pisoteada sob os pés. Eu estava preparado para me defender. Ele não sabia que eu não tinha nada, mas tive uma riqueza dada a mim pelo meu falecido chefe, que me considerava muito em consideração os anos em que me dediquei ao seu trabalho. E desta vez, vou garantir que ele entenda que me trair custará muito mais do que ele jamais poderia ter imaginado. Informei meu filho Ethan que não estaria mais trabalhando para Catherine depois que acabou de chegar em casa. Sua expressão escureceu antes que eu pudesse explicar o porquê, e ele me interrompeu no meio da minha declaração. Seu rosto corou de raiva quando sua voz levantou abruptamente. Por que você renunciaria de repente? $8.000 por mês. Você vai sentar-se freeload agora? Perdi a pouca felicidade que experimentei ao voltar para casa. Ele estava realmente com a impressão de que eu deixei o emprego para relaxar? Voltei com a intenção de simplificar suas vidas. Eu não estava ciente de que ele estava com a intenção de que ele estava com a intenção. Nicole, sua esposa, era de uma família que não nos pensava. Seu pai é empregado pelo governo local e sua mãe é professora de uma universidade. A herança de Ethan sempre foi denegrada por eles. A filha deles se casou abaixo dela, na opinião deles. Seguindo o exemplo deles, Nicole continuamente zombou dele, apontando sua renda, seu background e o que mais ela pôde para minar sua autoestima. No entanto, eu acreditava que, quando souberam sobre os $8 milhões que Catherine me deixou, eles, na última vista, Ethan de maneira diferente talvez até lhe mostrassem algum respeito pela primeira vez. No entanto, ainda não mencionei o dinheiro. Em vez disso, falei sobre a segunda razão pela qual voltei para casa. Você não mencionou a gravidez iminente de Nicole? Eu pretendia voltar cedo para apoiá-la durante a gravidez, auxiliar em sua recuperação depois e talvez até ajude no nascimento do bebê. Um momento depois, o rosto de Nicole ficou gelado. Pensei que ela poderia ter zombado. A recuperação pós-parto requer cuidados profissionais, afirmou ela. Você era uma casa de casa uma vez. Como você estaria ciente disso? Cuidar de um recém-nascido não é apenas fraldas e garrafas, disse Susan, sua mãe, com desdém, sem pular uma batida. É uma ciência. Você precisa de treinamento real. Os amadores são incapazes de lidar com isso. Obviamente, eles praticaram essa técnica, pois foram capazes de marcar seu desprezo tão bem. De repente, fui demitido como um zelador inadequado. Eu ri amargamente em silêncio. Não houve mudança. Eu ainda era visto como inferior por eles. Bem, se tudo já estiver organizado, não vou atrapalhar, respondi, forçando um sorriso a manter a paz. Vou deixar você cuidar do bebê. Como se fosse a primeira coisa racional que eu disse a noite toda, Susan revirou os olhos. Tudo bem, disse ela, mas você pagará pela enfermeira e pela babá. Estarei encarregado de contratar e organizar. Não consegui falar depois de ouvir apenas uma frase e um nó formado no meu peito. Sem desperdiçar uma batida, meu filho Ethan imediatamente se juntou e continuou onde Susan parou. Isso mesmo, mãe. Você nunca deveria ter deixado essa posição. Em breve, nossos custos dobrarão. Você definitivamente deveria continuar trabalhando. Naquele momento, ficou bastante evidente para mim. Eles não queriam que eu voltasse para casa para dormir. Tudo o que eles precisavam era uma fonte confiável de renda para apoiar a família. Aposentar? Nicole riu amargamente. Até sua pensão é inexistente. O que você quer dizer com aposentadoria? Eu quase perdi a respiração com o que ela disse. Anos atrás, eu queria contribuir para um plano de aposentadoria. Todos vocês me aconselharam a deixar o dinheiro de lado e ajudar a pagar sua hipoteca mais cedo. Você o joga na minha cara agora? Nicole estalou e jogou seus cabelos. Isso porque você tinha uma renda lamentável. Quem o aconselhou a fazer um empréstimo para comprar uma casa que não podia pagar?
Você precisa ter feito mais planejamento. Ethan gritou comigo, agora tentando acalmar Nicole. Chega, mãe. Nicole está tentando conceber. Tudo que você está fazendo é deixá-la ansiosa. Nós realmente precisamos do dinheiro neste momento, portanto, você deve ajudar. Você ainda está com uma excelente saúde. Você não tem motivos para parar de trabalhar por mais 20 anos. Não traga se aposentar até os 80 anos. Reanos? Congelei, sentindo-me esvaziado por uma enxurrada incontrolável de desespero. Mesmo depois de todos os meus sacrifícios, horas de trabalho e dólares ganhos, eles ainda me viram nada mais que um caixa eletrônico. Finalmente o reconheci pelo que era naquele momento. Tudo isso sobre apreciação e respeito? Apenas falsidades que foram adoçadas para me manter no trabalho. Ethan já estava namorando Nicole quando ainda era estudante universitário. Na tentativa de ganhar dinheiro suficiente para comprar uma casa para eles, deixei tudo para trás e me mudei para uma cidade diferente para trabalhar como empregada doméstica. Isso foi feito para tornar suas vidas mais confortáveis e agradar a família crítica de Nicole. Somente seus nomes apareceram na ação, apesar do fato de terem pago não uma coisa. Um dia, quando estamos melhor, cuidamos de você, eles me informaram, chorando na época. Por fim, você terá a vida que merece. No entanto, agora entendo o que eles queriam dizer quando disseram que eu deveria viver a vida que mereço, uma vida de trabalho constante até que meu corpo me falhe aos 80 anos de idade. Eu disse que estou me aposentando, disse firmemente, segurando minhas emoções e firmando minha voz. Esse é o fim disso. Ninguém tem autoridade para decidir por mim. Susan deve ter entendido minha seriedade e estava preocupado que eu realmente parasse de ajudá-los. Sua voz imediatamente se tornou mais suave. Não é que não compreendamos, você vê. Tudo o que você precisa fazer é ser realista. Eu apertei. Havia algo em seu rosto que fez meu estômago se virar. Uma família afluente que conheço está procurando um ajudante. Sala e quadro fornecidos, bom salário. Você tem experiência com esse tipo de trabalho. A troca deve ser simples. Nicole sorriu e mergulhou. Na verdade, é um ótimo conceito. Você poderia ser capaz de aliviar nosso fardo financeiro. Qualquer dinheiro que você ganha pode ser usado para pagar por contas domésticas. Ganha-ganha, não é? Você não é alguém que realmente precisa descansar de qualquer maneira, disse Susan com um encolher de ombros. Não o mataria para voltar ao seu trabalho. Não diga não tão rapidamente. Experimente, por favor. Você pode até permanecer por um longo tempo se sair bem. A cada segundo, meu rosto ficava mais frio. Já desisti. Nunca mais trabalharei na casa de outra pessoa. O sorriso de Susan desapareceu. Seus olhos se moveram, calculando agora, interessados. Ela hesitou, sua voz repentinamente arejada, mas tingida de tensão. Bem, se você realmente terminou de trabalhar para os outros, tudo bem, disse ela. Uma instalação de vida sênior está por perto. Boas acomodações, boa comida e boas comodidades. Você pode enviar um pedido de estadia baseada no trabalho, você pode fazer um trabalho de limpeza, assistência na cozinha ou algo mais para complementar sua renda. Nicole zombou e revirou os olhos. Isso faz mais sentido agora. Morar em um hotel e esperar que pagamos por ele não é aceitável. Você seria responsável por suas próprias ações, pelo menos na vida assistida. Não conte conosco para carregá-lo. A raiva ferveu no meu peito, mas eu me forcei a ficar composto. Eu me virei para Ethan. Você realmente acha que é aceitável enviar sua própria mãe para esfregar pisos em uma instalação de aposentadoria apenas para se manter alimentado? Seus olhos dispararam, mas ele tentou manter seu ato racional à mãe, seja realista. Você sempre disse que queria ser independente. Essa não é a maneira mais digna de fazer isso? Você se sustenta e não devemos nada ao outro. E além, acrescentou, puxando o telefone, há um local aberto disponível agora. Já liguei para verificar. Então, bem na minha frente, ele começou a discar o número novamente. Eu mal podia acreditar no que estava testemunhando. A criança que eu derramei minha vida inteira para criar agora estava tão ansiosa para me empurrar pela porta, como se eu não fosse nada mais do que peso morto.
Minhas mãos tremeram e as lágrimas escorreram pelo meu rosto, imparáveis. Ethan, eu dei tudo o que tive para criá-lo. Drenei minhas economias para comprar uma casa para você e agora, neste momento, tudo que você me vê como é um fardo que você mal pode esperar para se livrar? É assim que você paga a sua mãe? Por um breve segundo, a culpa brilhou em seus olhos, mas foi rapidamente engolido pela raiva. Ele chutou minha mala, enviando-a batendo no chão. Você acha que sofreu? Essa foi sua escolha. Se você não tivesse se divorciado meu pai, não teríamos acabado sem dinheiro. Eu poderia ter enriquecido e você arruinou isso. Deixe-me dizer uma coisa, Margarete, você me deve pelo resto da sua vida. Fiquei ali em silêncio atordoado, olhando para os olhos de seus olhos como uma dor maçante e implacável rasgou no meu peito, como uma faca brusca torcendo lentamente, cortando tudo o que havia deixado. Ele não fazia ideia. A única razão pela qual me divorciei de seu pai foi para ele. Se eu não tivesse me afastado desse casamento, seu chamado pai rico nunca o teria reivindicado como seu filho. De fato, ele pode ter sido despejado em um orfanato, treated como um cachorro perdido que ninguém queria. Todo o sacrifício que fiz, todas as opções, toda lágrima, era para ele ter uma chance em uma vida inteira. Mas agora, aqui estava ele, mordendo como um animal encurralado, me culpando por destruir o futuro que tentei tanto proteger. Pressionei a mão no meu peito, tentando firmar a tempestade dentro de mim, mas a dor apenas se aprofundou. Todos esses anos de devoção, de sacrifício, de amor, de repente pareciam que a vida mais cruel da piada poderia ter tido em mim. Ethan não era meu filho biológico, e ele foi adotado. A primeira vez que o vi, fui voluntário no centro de bem-estar infantil da cidade. Ele tinha apenas 1 ano de idade, frágil como um gatinho, lábios tingidos de azul, seu pequeno corpo drenado de toda a vida. O diretor me disse que Ethan nasceu com um grave defeito cardíaco congênito. Seus pais biológicos o abandonaram em uma lixeira. Um transeunte ouviu seus fracos gritos e o trouxe ao orfanato. Ainda não sei exatamente o que me atraiu para ele. Talvez fosse assim que os olhos dele, cheios de medo e saudade, se apegaram aos meus, ou talvez fosse porque havia perdido minha própria mãe quando era muito jovem. Algo sobre ver uma criança sofrer se sentiu insuportável para mim. Fui para casa e discuti com meu então marido. Depois de muito pensamento, decidimos adotá-lo. A partir desse momento, atravessamos o país, procurando hospitais e especialistas, fazendo tudo o que pudemos para salvar a vida de Ethan. Mas 2 anos depois, meu marido mudou. Ele disse que estava cansado de criar o filho de outra pessoa. Ele queria um filho próprio. Ele me deu um ultimato: envie Ethan de volta ao orfanato ou deixe-o e levante a criança em paz. Eu não hesitei. Eu escolhi Ethan. Naquela época, sua condição ainda era instável. Fiquei aterrorizado com o fato de voltar ao orfanato significaria um atraso no tratamento ou pior, o fim de sua vida. Então, eu trabalhei em turnos duplos, às vezes 3 empregos de uma só vez. À noite, eu sentava na mesa da cozinha, os olhos queimando, fazendo artesanato artesanal apenas para reunir renda extra. E de alguma forma, através daqueles longos e desesperados anos, eu o mantive à tona. Ele sobreviveu, se recuperou e acabou se tornando tão saudável quanto qualquer outro garoto. Ele até chegou à faculdade. Eu nunca disse a ele a verdade sobre o passado dele, não porque eu queria mentir, mas porque não queria sobrecarregá-lo. Ele já era uma criança sensível e insegura. Eu não queria que ele carregasse o peso de saber que ele foi jogado fora por seus pais biológicos e depois rejeitado por seu pai adotivo. Eu queria que ele acreditasse que o mundo ainda poderia ser gentil, esse amor, o amor, existia. Mas nunca nos meus piores pesadelos, eu imaginei que ele crescesse nessa pessoa fria, egoísta e ingrata. Por mais furioso que eu esteja agora, também há um lampejo de alívio. Graças a Deus nunca mencionei o fundo fiduciário. Se eles soubessem que os US 8 milhões de dólares já haviam sido legalmente transferidos para mim, só posso imaginar o quanto isso mais feio, isso se tornaria. Eu olhei para Ethan, meu olhar gelado e inabalável. Se é assim que você é sem coração, que assim seja. A partir deste momento, terminamos. Você e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Cheguei-me, levantei minha mala e virei para sair. Mas Susan de repente agarrou meu braço. O que você está dizendo? Ele é seu filho.
Você deveria ser responsável pelo futuro dele. Você não pode simplesmente fazer as malas e ir embora assim. Nicole entrou em cena, ecoando a indignação de sua mãe. Sim, que tipo de mãe faz isso? Você o criou, e agora você quer lavar as mãos? Isso é incrivelmente irresponsável. Eu soltei uma risada fria. Você é um professor universitário, uma mulher educada, e esse é o argumento que você está fazendo? Legalmente, um pai só é obrigado a cuidar de uma criança até que eles completem 18 anos. Eu apoiei Ethan até os 30. O que mais ele espera? O rosto de Ethan torceu, sua voz subindo de fúria. Isso não é parentalidade. É você fazendo más escolhas e tentando pagar sua culpa. Toda coisa miserável da minha vida é por sua causa. Você me deve pela vida. Então ele gritou, a voz pingando venom. Você pediu minha permissão quando decidiu me levar a este mundo? Eu quase ri alto da pura loucura disso. Ele parecia completamente perturbado. Eu olhei para ele como se ele fosse um estranho, alguém que eu não reconheci mais. Devo ter sido cego por ter criado alguém como você. E se você tiver perguntas filosóficas tão profundas e distorcidas, talvez você deva fazer sua mãe biológica, quem o deixou em uma lixeira. Eu não sabia se ele processou o que acabei de dizer. Ele congelou por uma batida, confuso, mas a fúria ainda se agarrava ao seu rosto. Não importava se ele entendeu ou não, não me preocupa mais. Eu sacudi o aperto de Susan e saí pela porta sem olhar para trás. Quase imediatamente, ouvi gritos de raiva atrás de mim. Você, renegando seu próprio filho? Você nem sequer é humano. Não se orgulhe demais, Margarete. Quando você está velho, doente, e ninguém quer cuidar de você, vamos ver até que ponto essa independência o leva. Ninguém vai contratar uma mulher da sua idade. E você bate no fundo do poço, não volte para nós. Parei, me virei lentamente e olhei para eles com desapego fresco. Você deveria estar mais preocupado consigo mesmo, eu disse calmamente. Não se esqueça, a casa em que você está morando, aquela casa que você trata como seu direito de nascença, foi comprado com cada centavo que eu juntei ao longo dos anos. Se eu decidir recuperá-lo, não tenha certeza de que você ainda terá um lugar para morar. Nicole invadiu a porta, apontando um dedo para o meu rosto, fervendo de raiva. Não se atreva a tocar nesta casa. Está registrado nos nomes dos meus e de Ethan. É legalmente nosso. Você não tem reivindicação. Quanto mais ela gritava, mais firme eu me sentia. Tudo bem, eu disse, minha voz inabalável. Então ouça isso, não me importo se tenho que gastar o preço de 2 casas. Não deixarei esta casa ficar nas mãos de um monte de sanguessugas ingratas. Os olhos de Nicole se arregalaram em descrença, então ela explodiu rindo, com a voz zombando. Você perdeu a cabeça. 2 casas. Você provavelmente nem tem $1000 em seu nome. Esta casa é nossa. É a nossa propriedade conjugal. Você é apenas uma empregada lavada tentando morder mais do que você pode mastigar. Perder. Pessoas como você merecem apodrecer na rua. Com isso, ela bateu a porta na minha cara. Eu não respondi. Eu não discuti. Eu nem sequer funcionei. Acabei de me virar para o elevador, puxei meu telefone e comecei a navegar listagens para casas de luxo nos principais bairros da cidade. Um sorriso amargo tocou nos meus lábios. Se eu não mudasse para a melhor casa da cidade, estaria prestando um desserviço aos US $8 milhões que estão confortavelmente em meu fundo fiduciário. Naquela noite, cheguei no hotel de 5 estrelas mais exclusivo no centro da cidade. Então entrei em contato com o advogado particular de Catherine e o instruí a iniciar os procedimentos legais para recuperar tudo que era meu com razão. Nos dias que se seguiram, eu morava naquele hotel enquanto mergulhava profundamente no mercado imobiliário de luxo da cidade, pesquisando propriedades, revisando listagens e agendando visualizações. Uma semana depois, tive uma consulta para visitar uma comunidade fechada de vila bem procurada. Foi o desenvolvimento de maior prestígio da cidade. O que eu não esperava era que o agente de vendas designado para me mostrar que a propriedade não era outra senão a sobrinha de Susan, Chloe. O showroom imobiliário de luxo estava cheio de pessoas, apesar do preço inicial dessas vilas estar em mais de $1 milhão.
A exclusividade do projeto desenhou um fluxo constante de possíveis compradores. Eu tinha acabado de entrar no Grand Lobby quando uma jovem de cabelos compridos e um sorriso fresco e ansioso se aproximou de mim. Boa tarde, senhora. Você gostaria que eu levasse pelos detalhes do projeto? Sim, por favor, eu disse. Você poderia começar me mostrando as casas modelo? Eu a segui em direção à área de exibição, mas não tínhamos dado mais do que alguns passos quando uma voz afiada girou pela sala. Quem está lidando com a triagem do cliente hoje? Deixamos alguém entrar agora? Eu olhei para cima. Lá estava ela, Chloe, sobrinha de Susan, prima de Nicole. Nós nos conhecemos apenas algumas vezes, mas ela deixou uma impressão duradoura, atitude clássica do alpinista social, do tipo que escorre arrogância em todas as palavras e se move, constantemente exibindo como ela só lidava com clientes de alta sociedade. Antes que eu pudesse reagir, ela já estava passando, os calcanhares clicando com confiança, olhos cheios de desdém. Margarete, o que você está fazendo aqui? Olhei para ela friamente e continuei andando. Estou aqui para ver uma propriedade. Existe um problema? Ela imediatamente pisou na minha frente, bloqueando meu caminho com um sorriso. Uma governanta? Você acha que pode pagar este lugar? Não me diga que você está aqui apenas para o café grátis. Eu já vi muito como você, fingindo ser compradores que procuram pegar alguns lanches grátis. As pessoas próximas começaram a olhar, sussurrando, suas expressões carregando aquela mistura desconfortável de julgamento e curiosidade. Alguns até assentiram um pouco, como se dissessem, ela não está errada. O jovem assistente ao meu lado falou suavemente, tentando difundir a situação. Chloe, não estou ocupado agora. Eu posso mostrar essa senhora por perto. Mas Chloe empurrou-a de lado sem hesitar, os olhos queimando de desprezo. E quem você pensa que é, me dando palestras sobre como fazer meu trabalho? A garota encolheu, intimidada. Então Chloe se virou e acenou para 2 guardas de segurança. Vocês 2, acompanham este visitante daqui agora. O showroom ficou em silêncio. Todos os olhos estavam em nós. Eu levantei minha mão com calma, parando os guardas antes que eles pudessem se aproximar. Eu vim aqui para ver uma propriedade. Por que motivos você está me expulso? Onde está seu gerente? Gostaria de falar com alguém no comando. Eu me virei para a multidão. Vocês estão todos aqui para olhar as propriedades também. Por que você não me diz, eu fiz algo inapropriado? Os guardas hesitaram. Eu não estava recuando, e eles claramente não queriam se envolver em algo confuso. Chloe ficou com os braços cruzados, zombando alto. Vá em frente, faça uma cena. Vamos ver até onde você leva essa performance. Apenas então, um jovem de camisa branca crocante se aproximou rapidamente, usando um sorriso polido e profissional. Boa tarde, senhora. Eu sou Alex, o gerente de vendas deste projeto. Existe um problema com o qual posso ajudar? Antes que eu pudesse falar, Chloe entrou. Alex, ela está aqui para os brindes. Eu estava prestes a ter a segurança removê-la. Alex franziu o senho um pouco, mas manteve seu tom cortês. Senhora, você se importaria de nos mostrar alguma forma de verificação financeira? Como você sabe, isso é uma vitrine apenas para convite e exigimos prova de capacidade de compra. Sem hesitar, peguei uma pasta. Eles já verificaram meus documentos na entrada. Chloe pegou a pasta da minha mão e a abriu dramaticamente. US $5 milhões. Você está brincando comigo? Ela gritou, alto o suficiente para a metade do showroom ouvir. Uma governanta? Não há como ela ter esse tipo de dinheiro. Conheço o fundo dela melhor do que ninguém aqui, acrescentou ela presunçosamente. Isso tem que ser falso. Não podemos deixar alguém como ela nos interpretar. Alex ficou lá, franzindo a testa profundamente, claramente pego no meio. Eu não me incomodei em discutir. Em vez disso, peguei meu telefone, abri meu aplicativo bancário e o segurei para que eles vejam. O jovem assistente se inclinou, contando suavemente sob a respiração. 1, 2, oh meu Deus, mais de 8 milhões. Os suspiros ondularam pela multidão.
Os olhos das pessoas se arregalaram, não julgando mais, agora atordoados, curiosos, até levemente admirados. Alguém perto de mim sussurrou: droga, ela tem dinheiro sério. O rosto de Chloe é drenado de cor, pedalando rapidamente de vermelho a verde pálido ao fantasma branco. Ela parecia que queria desaparecer no chão. Mas Chloe ainda não desistia. Ela continuou empurrando, sua voz afiada e teimosa. Alex, aquele aplicativo bancário em seu telefone tem que ser falso. Não há como ela ter esse tipo de dinheiro. O rosto de Alex escureceu, sua sobrancelha continua profundamente. Chloe, isso é o suficiente. Então ele se virou para mim com um tom composto e respeitoso. Senhora, eu realmente peço desculpas. Isso tem sido claramente um erro de nossa parte e lidaremos com isso adequadamente. Vou atribuir nosso gerente de clientes mais experiente para ajudá-lo imediatamente. Eu acenei com a mão levemente, oferecendo um sorriso calmo, depois me virei para a jovem que havia me cumprimentado mais cedo. Não há necessidade. Ela é perfeitamente boa, muito profissional. Quero que ela me mostre a propriedade. Alex parecia um pouco desconfortável. Na verdade, ela apenas começou, ainda em treinamento, tecnicamente. Eu só estava preocupado que ela não tivesse experiência suficiente. Mas eu gosto dela, eu disse firmemente, não deixando espaço para discussão. Estou comprando a casa hoje e quero fazer isso através dela. Alex assentiu imediatamente, perturbado, mas ansioso. Claro, absolutamente. Mônica, certifique-se de cuidar excelente de nosso distinto convidado. Chloe ficou para o lado, o rosto rígido, os lábios se contorcendo com frustração suprimida. Ela me observou ir embora, fervendo e depois murmurou baixinho, apenas uma empregada glorificada fingindo que é alguém. Eu a ignorei completamente e apontei para o modelo de escala no centro do showroom. Eu quero ver este, eu disse a Mônica. No momento em que coloquei os olhos naquela vila, eu conhecia, tetos altos na sala, um espaçoso jardim de quintal, uma marquise que abrange mais de 200 pés quadrados. Mais importante ainda, estava totalmente mobiliado e pronto para se mover. Vou pegar este, eu disse sem hesitar. Vamos começar a papelada. Os olhos de Mônica se iluminaram de emoção. Senhora, tem certeza de que não quer visitar mais algumas opções? Estou livre. Eu ficaria feliz em mostrar a vocês outros. Não há necessidade, respondi. Este é mais do que suficiente. Ela mal conseguia conter sua alegria. Senhora, esta será a primeira venda que eu já fechei. Você é meu charme de sorte. Fomos para a área de assinatura e, ao revisar a papelada, um murmúrio baixo começou atrás de mim. Droga, ela apenas assinou sem pensar. Não se deixe enganar, alguém murmurou. Chloe não disse que é apenas uma governanta? Provavelmente pescando em torno do dinheiro de seu empregador. Atualmente, até os servos sabem como fazer um show. Sério, que tipo de empregador confiaria em uma empregada com esse tipo de dinheiro? Milhões? Então a voz de Chloe cortou os sussurros, amarrada com aquele veneno fofoqueiro que ela usava tão bem. Oh, você não tem ideia. Ela não é sua governanta comum, não. Então o que é ela? Ela é uma daqueles assistentes de vida para homens velhos ricos, você sabe, não apenas espanando e limpando, se você pegar minha deriva. De jeito nenhum, na idade dela. Isso é apenas sem vergonha. Algumas pessoas venderão qualquer coisa por dinheiro. Se sua família soubesse, não seriam humilhados. Sentei-me o contrato e me virei para Mônica. Mônica, eu disse com um sorriso constante, você poderia, por favor, pegar Alex para mim de novo? Gostaria de comprar outra propriedade. A sala ficou completamente em silêncio, como se o próprio ar congelasse. Os olhos de Mônica se arregalaram, sua voz tremendo de descrença. Senhora, você tem certeza de que quer outro? Isso mesmo, eu disse calmamente. Um para viver, um como um investimento. Então eu sorri um pouco mais. Embora eu tenha um pequeno favor, gostaria de Alex para me ajudar. Alex voltou rapidamente, seu sorriso mais brilhante do que antes, praticamente brilhando de entusiasmo. Olá de novo, senhora. Por favor, deixe-me saber o que posso fazer por você.
confirmei a compra da primeira propriedade, eu disse. Estou pronto para assinar o contrato e também gostaria de adicionar uma segunda unidade. Mas, parei, meu tom ficando frio, espero que sua equipe aborde o comportamento inadequado de certos membros da equipe. O sorriso de Alex desapareceu. Seu olhar varreu a sala e pousou rapidamente em Chloe. Chloe, ele disse bruscamente, você está causando problemas de novo? Peça desculpas ao cliente agora. Chloe levantou o queixo desafiadoramente, recusando-se a recuar. Por que eu deveria me desculpar? Eu só disse a verdade. Ela costumava ser uma governanta, um daqueles tipos de vida que atende apenas a homens velhos ricos, e não me olha assim. O filho dela disse isso sozinho. Eu lentamente levantei minha cabeça, os olhos se estreitando enquanto eu a encarava diretamente. Você está dizendo que meu filho lhe disse isso? Então, deixe-me dizer uma coisa em troca. Ele também disse uma vez que seu pequeno portfólio de acordos fechados não veio de suas chamadas habilidades, mas das noites que você passou na cama com seus clientes. Isso é verdade? O rosto de Chloe é drenado de cor, seus lábios tremeram. Você está mentindo. Isso é calúnia. Oh, você não me calúnia alguns minutos atrás? Agora você entendeu de repente o que significa difamação? Virei-me para Alex, que imediatamente pegou a sugestão. Sua expressão ficou sombria. Chloe, isso é o suficiente. Segurança, escolta-a para fora do prédio e, a partir de hoje, você será encerrado. Chloe entrou em pânico, as lágrimas brotaram em seus olhos, derramando. Alex, eu não estava mentindo. Ela realmente costumava ser mais limpa. Mas o tom de Alex permaneceu firme. Você violou as políticas de condução da empresa de uma maneira muito séria. Seu emprego é encerrado, com vigência imediatamente. Eu levantei minha mão para impedir que os guardas de segurança se movessem. Espere, eu disse calmamente. Ela ainda não vai a lugar nenhum. Ela me difamou publicamente, e não estou deixando isso escorregar. Naquele momento, peguei meu telefone e disquei. Olá, sim, este é o departamento de polícia. Gostaria de registrar um relatório para difamação e assédio público. 10 minutos depois, 2 policiais chegaram ao showroom. Depois de ouvir minha conta e revisar o incidente, eles emitiram um aviso formal de Chloe e deixaram muito claro, se ela não oferecesse um pedido de desculpas público, eu tinha todo o direito de pressionar acusações legais. Encurdado e tremendo de raiva, Chloe finalmente murmurou nos dentes cerrados, sinto muito. Ela atirou em mim e Mônica um último olhar odioso antes de sair, seus olhos queimando de inveja, especialmente quando viu Mônica se preparando para fechar a segunda venda, a mesma Mônica que ela olhou para baixo há apenas uma hora, agora a estrela mais perto do dia. No final, assinei contratos para ambas as propriedades, pagos integralmente sem uma pausa. Mônica estava ao meu lado, os olhos brilhando de emoção. Ela mal conseguia tirar as palavras. Senhora, não posso agradecer o suficiente. Trabalhei aqui 3 meses sem uma única venda e hoje, 2 unidades consecutivas. Você é honestamente meu milagre. Para mostrar sua gratidão, ela insistiu em organizar pessoalmente a limpeza profunda e a preparação para mim. Eu aceitei com prazer. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente leve, como se toda a humilhação, ressentimento e amargura tivessem sido varridos, como a poeira do lado de fora das minhas novas portas da vila. Naquela noite, quando voltei ao meu hotel, meu telefone tocou. Era Ethan. Então, o que diabos você fez para arruinar o trabalho de Chloe? Toda a sua família está vindo atrás de nós agora, exigindo respostas. Como você planeja consertar isso? Eu respondi Brisilia, deixe-os vir. Esse é o seu problema agora. Eu já disse que não fizemos. Eu não lhe devo nada. Você provocou problemas e agora espera que lidemos com as consequências? Isso não está certo. Isso fez meu sangue ferver. Problema? Você está brincando comigo? Chloe me difamou em público. Ela trouxe para si mesma. A polícia estava lá. Você acha que eles apenas apareceram para se divertir? Se isso se transformar em uma bagunça maior, não pense que você também se afastará. Ethan ficou quieto para uma batida. Quando ele falou novamente, seu tom havia suavizado visivelmente.
tudo bem, vamos seguir em frente. A propósito, houve aquele tom hesitante, que calculou a mudança de interesse então, mãe, quem é seu novo empregador, realmente? Eles devem estar seriamente carregados e parecem estar tratando você muito bem também, hein? Eu ri em silêncio para mim mesmo. Lá estava novamente, o perfume de dinheiro, e ele estava cheirando como um cão de sangue. Não importa quem eles são. Não tem nada a ver com você, Ethan. Deixe-me dizer mais uma vez, estamos feitos para sempre. E com isso, terminei a ligação e bloqueei cada número dele, Nicole e toda a sua família. Mas o que eu não esperava era que, apenas alguns dias depois de me mudar para minha nova casa, encontrei alguém que não havia planejado ver novamente, Susan. Naquela tarde, eu estava em um showroom de piano sofisticado no centro da cidade, navegando opções para um piano de cauda. Eu tinha acabado de me acomodar no banco, pronto para testar as chaves, quando as portas da frente se abriram, e uma enxurrada de passos ecoou pelo espaço. Em Susan, cercado por seu círculo sempre presente de amigos sociais, suas vozes altas e estridentes com auto-importância. Que tipo de loja é essa? Susan zombou, deixando alguém se sentar e bater em um piano. Quão pouco profissional. Seus olhos caíram em mim, e o sarcasmo praticamente pingava do sorriso dela. Margarete, você até lavou as mãos antes de tocar naquele instrumento? Você não estava no trabalho de saúde todos esses anos? Deus sabe que tipo de germes você tem rastejando por todos os seus dedos. Quem pensaria que um piano tão caro poderia ser tão casualmente contaminado? Sua pequena camarilha riu e sussurrou entre si, me olhando com desprezo mal disfarçado. Então, esse é o sogro de casa de você que você estava falando? Um deles perguntou, nem mesmo se incomodando em abaixar sua voz. Ela não pode comprar uma, então vem aqui apenas para fingir? Quão embaraçoso. Outra mulher, seu cabelo empilhado em um pão dramático e óculos de sol grandes empoleirados no nariz, me deu uma desprezo uma vez por cima. Nada mais irritante do que alguém tentando agir elegante enquanto carrega bolsas de imitação. Os dois associados de vendas no showroom trocaram um olhar sutil, claramente desconfortável. Um deles se aproximou de mim e ofereceu um sorriso caloroso e profissional. Por favor, sinta-se à vontade para continuar tentando o piano, senhora. É exatamente para isso que eles estão aqui. Não é necessário compra. Eu assenti educadamente, depois voltei para as partituras e me preparei para tocar, tentando aliviar a crescente tensão na sala. O outro representante de vendas abordou Susan e seu grupo. Senhoras, bem-vindo. Existe um modelo específico que você gostaria de ver? Eu ficaria feliz em orientá-lo em nossa seleção. Susan me deu um olhar cheio de geada, depois respondeu bruscamente, nós íamos dar uma olhada, mas agora não tenho tanta certeza. Claramente, essa loja não se importa com seus instrumentos ou seus clientes. Dei um sorriso calmo ao associar a loja e disse claramente, vou precisar de um pouco mais de tempo para tentar alguns. Pretendo fazer uma compra hoje. A mulher com o pão zombou e caiu em um sofá próximo, os braços cruzados. Claro que sim. Vou sentar aqui e assistir como você sai disso. Mal posso esperar para ver como você se afasta sem comprar nada. Susan puxou o braço da amiga. Vamos lá, vamos para outro lugar. Estar perto de pessoas assim me coloca de mau humor. Mas eu sabia melhor. Susan já tinha ouvido falar de Chloe que eu havia comprado 2 vilas. Ela não tinha certeza de acreditar e com medo de provar que ela está errada novamente. Mas sua amiga não era tão facilmente influenciada. Estou ficando bem aqui, disse a mulher de cabelos de pão com um sorriso. Não vou dormir hoje à noite se não vir essa mulher cair no rosto dela. Suas palavras pareciam reunir o resto do grupo. Todos ficaram, esperando o que eles assumiram que seria um desastre divertido. Eu escolhi uma das minhas peças favoritas e deixei meus dedos cair suavemente nas chaves. As notas flutuaram na sala, macias e firmes, a melodia de asterisco sonata da lua asterisco fluindo pelo ar. A mulher de cabelos de pão torceu a boca em zombaria e bufou. O que é isso? Parece barulho. Quem a ensinou a tocar? Ela acha que pertence a uma loja de piano com essa bagunça? Dê-me um tempo.
Mas antes que eu pudesse responder, o associado de vendas ao meu lado começou a bater palmas, admiração genuína em seus olhos. Senhora, isso foi lindo. Honestamente, essa é uma das interpretações mais emocionantes da asterisco luar sonata asterisco que eu ouvi há muito tempo. A mulher de cabelos de pão revirou os olhos com tanta força que quase tomou conta. Oh, por favor! Se ela fosse tão talentosa, ela não ficaria presa na vida sem saída que está vivendo agora. Sua lisonja é um pouco óbvia demais, querida. Nesse momento, alguns jovens entraram no showroom. Eles não disseram uma palavra, simplesmente ficaram atrás de mim, ouvindo silenciosamente. No momento em que tirei os dedos das chaves, uma rodada de aplausos espontâneos eclodiu por trás. Uau, isso foi incrível! Eu estudei piano há muitos anos e ainda não consigo trazer esse nível de emoção em asterisco luar sonata asterisco. Sério, você capturou todo o humor nebuloso e sonhador tão sem esforço. Você é incrível. Susan estava nas proximidades, sua testa apertando, os olhos estreitando-se em confusão visível. Ela não conseguia envolver a cabeça em volta disso, como alguém que ela sempre havia olhado em jogo com tanta graça, essa habilidade. A verdade era que devia esse momento de paz, da música, ao meu falecido empregador. Ela veio de uma família de prestígio, a mulher mais elegante e sincera que eu já conheci. Ela nunca olhou para mim. Na verdade, ela me tratou mais como uma irmã mais nova do que uma funcionária. Sempre que tinha tempo livre, ela me convidava para me juntar a ela para aprender música, pintura e literatura. E eu nunca abru derramar. Estudei com dedicação, profundamente grato por sua generosidade e paciência. Ao longo dos anos, ela não mudou meu estilo de vida, ela transformou todo o meu espírito. Continuei brincando, deixando as chaves carregar meus pensamentos, enquanto o rosto da mulher de cabelos de pão azedava sob o crescente fluxo de louvor. Ela baixou a cabeça, claramente perturbada. Então, em uma última tentativa desesperada de salvar a cara, ela levou a cabeça para cima. E daí se você puder tocar uma música? Grande coisa! Se você é realmente tão impressionante, pague pelo piano agora. Eu já tinha feito minha escolha. Calmamente, entreguei meu cartão ao associado. Obrigado, senhora, ele disse alegremente. São US $155.000. Eu entrei no meu alfinete. Transação aprovada. Senhora, posso ter seu nome para finalizar a fatura? Ele perguntou. Claro, eu disse e escrevi, Margaret Turner. A mulher de cabelos de punção empalideceu, sua cabeça se afastou em direção a Susan, incrédula. Você disse que ela trabalhou para outra pessoa, que as vilas que ela comprou nem sequer eram dela. O rosto de Susan mudou. Ela se aproximou, sua expressão presa entre descrença e algo muito mais emaranhado. Você comprou esse piano? E essas duas vilas, essas eram suas também? Eu sorri. As faturas e contratos têm meu nome. Se eles não são meus, então eles serão? Seu rosto girou instantaneamente, uma tempestade de choque, inveja, suspeita e arrependimento amargo piscando por ele. Margarete, você era apenas uma governanta. De onde veio todo esse dinheiro? Cada dólar que gasto foi ganho legalmente com razão, minha voz estava afiada, fria. Susan zombou. Oh, por favor, você deve ter feito algo sombrio para obtê-lo. A mulher de cabelos de punção entrou imediatamente. Sim, talvez ela seja um golpista. É assim que as pessoas ganham dinheiro rápido hoje em dia. Assim que essas palavras deixaram sua boca, outra mulher, que ficou quieta o tempo todo, de repente estalou. Que golpista! Nem brinca sobre isso. Ela se atrapalhou pelo telefone, com as mãos tremendo. Olá, 911? Preciso da polícia. Há um vigarista aqui. Antes que alguém pudesse reagir, ela desligou e invadiu em minha direção, tentando pegar minhas roupas em um ataque de raiva. A equipe da loja correu para segurá-la. Ela estava chorando, gritando, completamente histérica. E, finalmente, eu entendi o motivo por trás de sua explosão. Ela foi enganada por mais de US $100.000 há 6 meses. Ela nunca havia recuperado, e a dor ainda apagava tão profundamente dentro dela que a mera menção de um golpe quebrou seu controle.
A fúria dela não foi direcionada a mim, destinava-se a uma sombra de seu passado. A polícia chegou rapidamente, para minha surpresa, foram os mesmos 2 policiais que conheci no dia em que comprei as vilas. Um deles levantou as sobrancelhas em reconhecimento, um sorriso puxando o canto da boca. Oh, é você de novo, senhora. Eu assenti educadamente, mas antes que eu pudesse falar, a mulher de cabelos encaracolados pulou e gritou: ela é um golpista, oficial. Prenda-a agora. O sorriso do policial desapareceu. Ele se tornou sério. Senhora, você tem alguma prova dessa acusação? Prova? Ela estalou. Claro que não. Estou apenas fornecendo uma dica. Você deve investigar a eles. O policial suspirou, espalhando as mãos. Talvez ela tenha vencido a loteria. Acontece. Susan imediatamente entrou, seu tom afiado. Ela, vencendo na loteria? Não seja ridículo. Ela nunca teve um dia de sorte em sua vida. Cresceu sem pais, casamento fracassado, empregos de classe baixa. Pessoas como ela não têm sorte, elas ficam desesperadas. Ela não tem educação, nem carreira. O que mais ela poderia ter feito além de algum negócio obscuro para obter esse tipo de dinheiro? A expressão do oficial endureceu. Senhora, aconselho você a assistir suas palavras. As acusações sem evidência se enquadram em difamação e ataques pessoais. Podemos abrir um caso, se necessário. O rosto de Susan empalideceu. Ela subiu instantaneamente. Um redemoinho de emoção se agitou dentro de mim, frustração, dor, raiva, mas principalmente clareza. A vida não tinha sido fácil. Eu cresci sozinho. Após o divórcio, me inclinei para trás para apoiar um filho que nunca apreciou nada que eu fiz. E agora, as próprias pessoas que já desfrutaram dos meus sacrifícios estavam usando meus pontos mais baixos como munição para me atacar. Se eu tivesse um inimigo na vida, era Susan, sua filha Nicole e Ethan. Eles não eram apenas ingratos, eles eram as verdadeiras maldições da minha história. Mas agora, finalmente os vi por quem eles realmente eram. Peguei meu telefone, abri meu aplicativo bancário e, sem uma palavra, virei a tela em direção a Susan, segurando-o para que ela e todo mundo pudessem ver. Você não quer me ver feliz? Dura sorte. Parece que o céu teve outros planos. Veja os mais de 8 milhões? Tudo legal, tudo meu, sem segredos sujos, sem truques, apenas bênçãos, você nunca entenderá. Se isso deixa doente, espero que isso estrague o apetite. A xícara de água de Susan escorregou da mão e caiu ao chão com um blam alto. Eu quase podia ouvir o estalo de seu orgulho quebrando. 8 milhões? Como diabos você tem esse tipo de dinheiro? Sua voz tremeu, pânico rompendo sua descrença. Então sua expressão torcida, quase como se algo tivesse acabado de clicar. Oh, agora eu entendo. É por isso que você corta laços com seu filho. Você ficou rico e o jogou como lixo. Quão sem coração, Margarete. Você é inacreditável. Eu me virei para ela, meu tom afiado, inabalável. Não torça a história, Susan. Eu estava pronto para deixar cada centavo para sua filha e meu filho. Esse era o meu plano. Mas então vocês dois decidiram que eu era um fardo no minuto em que deixei o emprego. Você me empurrou para fora de casa como lixo. Você pensa que eu me esqueceu? Aquela casa que você está morando todo o seu dinheiro que comprou de mim. E não me esqueceu, que me deixou o que eu queria que eu tenha me atingido. Sugeriu que eu trabalhe para um homem rico como seu servo. Virei-me para a crescente multidão de espectadores. Diga-me, esse pacote de ingratos não merece tudo o que perdeu? A energia da multidão mudou. Seus olhos, uma vez cheios de fofocas, agora cheios de julgamento direcionados diretamente para Susan e seus amigos. O rosto de Susan queimou vermelho, como um vigarista, pegou no meio do esquema. Você está mentindo. Nós nunca dissemos que você deveria trabalhar para um homem velho. Oh, eu disse calmamente, devo tocar a gravação para todos aqui? Deixe que eles ouçam suas palavras exatas. Seu rosto ficou pálido e, por um segundo, vi um verdadeiro medo em seus olhos. Essa gravação provavelmente é editada.
Não estou ouvindo esse lixo, sua voz rachou quando ela se virou, recuando para a saída. Margarete, você é cruel até o âmago. Você conseguirá o que está por vir algum dia. E com isso, ela invadiu, batendo a porta atrás dela. Eu finalmente exalei. Acabou, por enquanto. Mas eu sabia melhor do que pensar que estava realmente terminado. Com tanto dinheiro em risco, pessoas como Susan e Ethan nunca ficam quietas por muito tempo. O que eu não esperava era a rapidez com que Ethan voltaria à foto. Na manhã seguinte, o concierge entregou um enorme buquê de flores, alegando que alguém o deixou no portão para mim. Franquei, arrastei as flores para dentro e penestei através delas. Bem no centro havia um cartão: desejando a você um lindo fim de semana, amor, seu filho Ethan. Eu quase explodi rindo, enojado até o âmago. Era tão desavergonhado que era quase cômico. Sem hesitar, peguei o buquê e o joguei diretamente na lata de lixo da cozinha. Então tirei uma foto, pétalas esmagadas, hastes dobradas e o cartão amassado, tudo em um quadro, e o enviei para a porta. A partir de agora, recusar qualquer coisa enviada por essa pessoa. Além disso, encaminhe-lhe essa foto. Eu não queria que ele fosse rejeitado, eu queria que ele seja humilhado. Com certeza, nunca recebi outro buquê dele novamente. Mas ele não desistiu, ele apenas escalou. Ele começou a esperar do lado de fora do condomínio fechado todos os dias, rain ou brilho, dia de trabalho ou fim de semana. Ele estaria lá, espreitando, desesperado. Toda vez que eu vinha ou via, ele colocava outro ato lamentável, como algum personagem em uma tragédia barata. Um dia, ele até caiu de joelhos na calçada, chorando histericamente. Mãe, por favor, não fique mais com raiva. Volte para casa. Eu estava errado, mãe. Não importa o que, eu ainda sou seu filho. Como você pode estar tão frio comigo? Eu nem me incomodei em olhar para ele. Seus teatros só fizeram minha pele rastejar. Eventualmente, fiquei tão cansado da cena que contratei um motorista em tempo integral. Todos os dias, eu estava sentado nas costas com as janelas para cima, deslizando pelo portão da frente direto na garagem da minha vila, sem contato visual, sem conversa, sem chance de ele me alcançar. Ethan manteve por 2 semanas completas, mas uma vez claro que eu não estava mexendo, ele finalmente desistiu. Pelo menos, eu pensei que ele fez. Em vez disso, ele mudou de tática. Ele foi cavar e de alguma forma conseguiu entrar em contato com meu ex-marido, Richard, que já foi o pai de Ethan também. Foi quando as coisas realmente começaram a espiralar de uma maneira que eu não tinha previsto. Ethan não estava mais tentando se reconciliar, ele estava tentando me controlar, me esmagar, me derrubar completamente. Tornou-se óbvio, se ele não conseguisse o que queria, prefere me ver destruído. Uma tarde, meu telefone tocou. Era Richard. Não tínhamos falado há mais de 20 anos. Eu não tinha ideia de como ele conseguiu meu número. Eu apenas pensei em dar-lhe um aviso, disse-lhe casualmente. Ethan veio me ver. Ele chorou e me implorou para convencer você a voltar para casa. Não sei o que aconteceu entre vocês dois e, francamente, eu disse a ele que não é da minha conta. Acabei de lembrar que eu não sou seu pai biológico. Mas até adicionei que o que está acontecendo entre os dois apareceu comigo, eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu, mas eu estava lá, ele estava com ele já apareceu. Fiz-se, fazendo uma cena. Eu não tinha escolha a não ser fazer um teste de paternidade para calá-lo. Eu não contei a ele a verdade completa, no entanto. Eu cumpri minha promessa de todos esses anos atrás. Eu não revelei seu verdadeiro histórico. Então, o ponto principal é que ele agora sabe que eu não sou seu pai, mas você ainda é a única mãe dele. Desliguei, já me preparando. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até Ethan bater na minha porta novamente. Quando ele o fez, eu estaria pronto. Eu diria a ele tudo, a verdade que ele estava tão desesperado para evitar. Eu diria a ele para encontrar a mãe que o abandonou em uma lixeira e parar de tentar separar minha vida. Mas esse confronto nunca veio. Em vez disso, Ethan deu uma guinada mais escura, uma curva que eu não tinha previsto. Após cerca de uma semana, tomei conhecimento de uma estranheza. As percepções das pessoas sobre mim mudaram no bairro.
A aparência deles permaneceu mais tempo, e seus sorrisos se tornaram mais tensos e magros. Antes de Mônica entrar em contato comigo um dia, eu o descartei. Eu só queria que você soubesse que sei que você é uma pessoa legal, Margarete. Por favor, tente não se ofender com o que os outros estão dizendo. Eu não conseguia entender. O que as pessoas estão dizendo? Eu descobri o que realmente estava acontecendo naquele momento. Eu ficaria famoso online, mas não de uma maneira positiva. Ethan começou a transmitir ao vivo todos os dias em um conhecido site de mídia social. Qual é o título de seu canal? Como minha mãe me abandonou. Consegui ver a imagem inteira clicando. Ele não havia feito nenhuma acusação sensacional contra mim, como me chamar de amante. Não, ele perseguiu algo muito mais sinistro. Ele inventou um conto enganoso de soluços, me retratando como o vilão frio, cruel e faminto de dinheiro e apresentando-se como um filho triste e abandonado. Ele mencionou coisas como a minha mãe nunca me amou em suas transmissões. Ela se recusou a me fornecer a menor assistência, apesar de eu trabalhar e estudar muito. Ela se mudou para uma cidade diferente para trabalhar como assistente de vida para pessoas ricas no ano em que comecei a faculdade, deixando-me morar sozinho em um pequeno apartamento alugado. Ela não fez nenhuma contribuição depois que me casei. Minha esposa nunca prestou assistência, nem mesmo quando ficou grávida. Ela está totalmente me interrompeu agora que de repente é rica, como se eu nunca existisse. Não estou nem interessado em dinheiro. Ela nem sequer mencionar meu nome, tudo o que eu quero é que ela me aceite como seu filho. Ela agora gosta de um estilo de vida da classe alta, é dona de uma casa e dirige um automóvel chique, enquanto eu sou ridicularizado e criticado nas ruas. A seção de comentários enlouqueceu. As pessoas caíram em dois grupos, aqueles que sentiram pena dele e daqueles que pensavam que eu era de coração frio. Depois, houve os instigadores, é claro. Esse tipo de mãe é indigno do título. Ela deve ficar envergonhada. Ele é realmente patético. Eu não pararia de mostrar a ele o carinho que ele nunca recebeu. Sua transmissão ao vivo se tornou viral. Seu número de seguidores disparou. Montando a onda de simpatia, ele até começou a vender mercadorias e outras coisas em seu canal. Seus supostos fãs enviaram dinheiro, dizendo: "Este será o calor que sua mãe nunca lhe deu. Você merece melhor, menino doce. Ela não merece felicidade." Então as coisas se tornaram muito mais repulsivas. As pessoas começaram a investigar minha vida privada. Meu endereço, minha identidade e minha foto começaram a circular em sessões de repostos e comentários. Agora eu era oficialmente o rosto da mãe mais cruel da internet e um vilão de mídia social. Então meu telefone tocou mais uma vez naquela noite. Desta vez, foi meu advogado. Meu advogado respondeu: "Margarete, podemos avançar com a ação legal imediatamente. Podemos solicitar a remoção de conteúdo difamatório, exigir um pedido de desculpas público e buscar uma compensação por danos." Depois de um pouco, eu sorri composto. Tome seu tempo. Dê a ele um pouco mais de tempo para se apresentar. Vou começar lidando com isso sozinho. Criei meu próprio canal ao vivo e criei minha própria conta de estreamento na mesma noite. A manchete que eu inventei foi então: "Essa é a mãe que o abandonou o Ethan." Comecei a enviar mais de milhares de dólares em doações de Ethan, que imediatamente atraíram a atenção. A mãe sem coração a que Ethan se refere a eu. Ele está chorando há semanas, alegando que eu parei de propagando por ele financeiramente. Visite meu canal. Esta noite, vou revelar a verdade para você. Estou dando prêmios em dinheiro totalizando US $100.000. Se você deseja participar. Primeiro serviu, primeiro a chegar. Meu feed foi inundado com observadores em questão de segundos. Quando o tráfego disparou, comecei a distribuir os prêmios prometidos. Exuberância entrou em erupção na seção de comentários: "Obrigado, Sugar Mama. Esta é a verdadeira rainha do conteúdo. Tomando anotações, ela é mais amorosa do que minha própria mãe." Junto com o momento viral, lancei formalmente minha transmissão ao vivo. Não perdi tempo fazendo as coisas parecerem boas. Eu me dirigi ao diretor da câmera Etly. "Antes de tudo, enquanto eu corri vínculos financeiros com Ethan, isso não implica estar com frio em relação a ele ou que o deixei. As pessoas têm direito a toda a história.
Eu não saí porque não o amava mais. Sua avareza chegou ao ponto que eu tinha que deixar o que eu pretendi. Você mencionou que você era o que me expostou do que o que era expresso do que o meu chefe do meu falecido. Acusando-me de tentar freeload. Eu mostrei uma foto da papelada fiduciária do meu antigo empregador enquanto falava, uma declaração legalmente autêntica que revelou que eu tinha herdado ativos no valor de mais de US$ 8 milhões. Uma mulher que me tratou como uma família me deixou uma confiança válida que me forneceu o dinheiro que eu possuo atualmente. Ela me deixou como seu único beneficiário e não tinha filhos. É clareza. Nem todo mundo foi persuadido, é claro. Alguns duvidosos apareceram. Você ainda é a mãe dele. Porém, você não deveria provar seu filho? Depois do casamento, cortando-o parece um movimento de sangue frio. Eu respondi friamente e sem vacilar. Gostaria de saber se ajudar uma criança a se tornar seu caixa eletrônico pessoal pelo resto da sua vida. Desde que ele tinha 1 ano, eu o criei sozinho, paguei por sua educação e comprei um lar para ele. Em troca, o que eu recebi? Desrespeito, rejeição, suspeita e ser despejada da minha própria casa. Eles me trataram como um fardo e esperavam que eu continuasse trabalhando como uma máquina para apoiar seu modo de vida. O último cartão que deixei cair foi uma gravação de áudio de Ethan no telefone, tentando me preparar como o ajudante de um velho. O sistema de segurança na casa do velho atendiu a ligação. Era evidência indiscutível. Uma observação dizia: inacreditável, isso não é apenas mochagem, é abuso financeiro. Os comentários surgiram mais uma vez. Cortê-lo não é crueldade, é sobrevivência. É assim que a culpa armada. Ele não está chorando por amor, ele está chorando por dinheiro. Muito bem, senhora. Esse filho merecia ser cortado. Eu sabia que este era apenas o começo. Ethan perdeu sua fonte de renda, não sua mãe. Foi simplesmente o começo deste conflito. Eu ri em silêncio enquanto olhava para o dilúvio de comentários na tela. Eu então me dirigi à multidão diretamente enquanto me inclino mais perto da câmera. A verdade é que nunca houve necessidade de cortar laços com Ethan. O feed de comentários foi imediatamente inundado com pontos de interrogação. Porque Ethan nunca foi meu filho biológico em primeiro lugar, acrescentei silenciosamente. Enquanto trabalhava como voluntário em um orfanato próximo, eu o adotei. Seus pais biológicos o abandonaram em um lixo quando ele tinha apenas 1 ano de idade, e ele teve um sério problema cardíaco congênito. Quando descobri, ele mal estava pendurado. Levei-o para casa por pura simpatia. Eu usei todo o meu dinheiro para buscá-lo atenção médica. E o divórcio do meu ex-marido? Não tem nada a ver com adultério. Foi porque ele se recusou a elevar Ethan por mais tempo e insistiu em ter um garoto biológico. Eu tive que decidir se deveria deixar meu casamento e levantar Ethan sozinho ou devolvê-lo ao orfanato. Ethan foi minha escolha. Para dar uma chance a ele, sacrifiquei meu casamento e a oportunidade de ter meus próprios filhos. O que quer que fosse necessário, limpei casas, servi restaurantes e fiz turnos durante a noite. Eu salvei e rasguei até que ele me recuperei. Eu não tive o que eu não tive em casa. Eu não tive o que eu não tive em casa para comprar uma casa de casa. Porque ele não tive o que eu não tive em casa, que não tive em casa. Como eu não tive a casa, que não tive a casa, que não tive a casa, que eu não tive a casa, que eu não tive a casa, que não tive em casa, que eu não tive a casa, que eu não tive em casa, que eu não tive em casa, que eu não tive em casa. Circular informações falsas sobre mim online, dizendo que eu deixei e até que eu dormi em riquezas. Enquanto falava, enviei várias fotos, contas de hospitais, faturas médicas, recibos para aulas escolares, ingressos para o transporte público, todos os pedaços de uma vida de desinteressação e sacrifício que foram preservados no papel e na tinta. Os comentários explodiram: ele é nojento. Quem trata uma senhora que salvou sua vida assim? Ele jogou fora sua mãe adotiva depois de usá-la como uma esponja. Horrível. Você ainda está expulsando-a de casa pela qual ela pagou? Incrivelmente assim. Deus lhe deu vida, ela deu a ele todo o resto, e ele se virou e a esfaqueou nas costas. A reação foi instantânea. As pessoas correram de volta para a transmissão de Ethan e começaram a expressar seu descontentamento em sua área de comentários. Como vamos ajudar alguém como você? Desgraça para você.
Você jogou a vítima enquanto sangra sua mãe seca. Você é o sem coração, não ela. Na câmera, o rosto de Ethan ficou visivelmente mais pálido. Ele disse: por que vocês estão acreditando nela? Ela está contando mentiras. Por que ela faria tudo isso por mim se eu não fosse o filho biológico dela? Ela está pegando truques em você. Ninguém se esforçaria tanto para o filho de outra pessoa. Mas espectadores queriam provas tangíveis quando voltei ao meu fluxo. Publiquei uma cópia digitalizada do certificado de adoção oficial imediatamente. Este é o registro emitido pelo governo, verificado, público e autêntico. Mais uma vez, a sessão de comentários explodiu. É isso. A conversa acabou. Ela está sendo verdadeira. Isso não é apenas traição, é falência moral. Ele usou seu amor, seu dinheiro, sua vida e ainda tentou destruí-la. Reclama dele. Ele não merece uma plataforma. Ethan dobrou exatamente quando pensei que as coisas não podiam piorar. E se eu não fosse o filho biológico dela? Eu não precisava ser salvo por ela. Eu não pedi a ela. Talvez eu tenha sido adotado por uma família genuína se ela não tivesse me levado. Minha vida foi devastada por ela. Ela não tinha o direito de se intrometer no meu destino. Esse foi o último canudo. A internet decolou. Você está chateado porque ela o resgatou? Eu nunca ouvi algo tão repulsivo. Deixe o mundo inteiro ver o verdadeiro rosto desse monstro. Denuncie-o agora. A visão do público mudou drasticamente em menos de um dia. Ethan se transformou de uma vítima abandonada para um parasita ingrato e se alimenta do sangue de sua mãe adotiva. O site interrompeu permanentemente seu feed de streaming. Naquela mesma noite, meu advogado processou formalmente por calúnia e assédio, solicitando danos monetários. Para impedir-lo legalmente de me abusar nas mídias sociais ou fazer outras observações difamatórias, também solicitamos uma liminar. O tribunal finalmente decidiu a nosso favor. Ethan foi condenado por quebrar as regras de difamação e segurança da internet. Ele foi mandatado para pagar todos os custos e danos legais. Suas contas de mídia social foram bloqueadas permanentemente e seus direitos de streaming foram retirados. Por fim, eu estava totalmente livre. Ethan desapareceu completamente da minha vida e nunca voltaria. Mais 6 meses depois de um processo legal meticuloso, pude recuperar a casa que anteriormente me pertencia. A propriedade da propriedade foi efetivamente revogada pela minha equipe jurídica. Eu estava na sala de estar no dia em que tudo estava estabelecido, olhando para as cortinas conhecidas e vendo o sol escorrendo pelo chão de madeira. Eu me senti muito leve pela primeira vez em anos, como se finalmente tivesse deixado ir depois de décadas prendendo a respiração. A esposa de Ethan, a filha de Susan, pediu o divórcio alguns dias depois. Sem dizer mais uma palavra, ela assinou os documentos no escritório de seu advogado com total equilíbrio. Ela obviamente o tinha visto pelo que ele realmente era, um homem ressentido, mas totalmente auto-obcecado, que se queixou de ser maltratado, mas nunca aceitou a responsabilidade. De repente, Ethan se afastou completamente da minha vida. Eu não queria dar uma olhada, então não perguntei aonde ele foi. Anos se passaram. Ela então declarou casualmente: ouvi Ethan fugir para o Canadá, um dia em um café enquanto conversava com um velho conhecido. Ele geralmente se orgulha de como a vida simples e livre é na internet. Procurei o nome dele na internet por curiosidade. O que eu descobri foi estranho. De acordo com o vídeo, ele estava desleixado e agachado ao lado de uma lata de lixo em uma esquina, mastigando um pedaço de pão podre enquanto seus olhos estavam vazios e sem foco. Ocasionalmente, ele entrava em soluços histéricos que rasgavam seu corpo inteiro, ou ele sorria maníaco. Ele era louco. Ele se tornará precisamente o que merecia ser, um fantasma na periferia da realidade. Esse era o mesmo homem que já havia parado na frente de uma câmera, me retratando como um vilão, tentando ter pena e me vendendo pesar para chamar atenção. No entanto, eu não estava satisfeito. Eu também parei de me sentir com raiva. Ele era apenas o culminar de suas próprias decisões. Nenhum número de seguidores poderia mantê-lo vivo. Ele não conseguiu manter sua história com qualquer número de falsidades. A compaixão que lhe roubou se foi. A integridade que ele nunca respeitou foi destruída por ele.
Depois de um tempo, a vida alcançou, como costuma acontecer. Da minha parte, finalmente terminei uma guerra que me consumiu por mais de 3 décadas. As 2 propriedades que eu havia comprado impulsivamente durante esse período de escuridão? Fiz um bom lucro quando os vendi durante o boom do mercado imobiliário. O que anteriormente representava raiva e rebelião se tornaram a pedra angular do meu novo capítulo. Acabei me mudando para uma comunidade sonolenta à beira do lago nos arredores ocidentais da cidade. Embora não fosse a área mais cara, tinha tudo o que eu poderia querer. As janelas estavam cheias de luz solar. Rosas e glicínias floresceram no meu quintal. Meu café assado escuro favorito estava sempre no ar na cozinha. Sob o TH Woods, meu cavalete aguardava sessões de pintura de lazer. A vida era pacífica, o mundo era lento e o ar estava limpo. Eu não era mais chamado de amanhã apenas para fazer demandas. Eu nunca fui acusado de ser frio. Eu já fiz o suficiente e ninguém disse que não. Ouvi minha própria respiração pela primeira vez na luz do sol e na música. Finalmente eu fui minha pela primeira vez. Você se arrepende de adotar Ethan? Ainda é uma pergunta que me faz ocasionalmente. Eu costumava pensar nessa pergunta, mas agora apenas balanço a cabeça e sorri silenciosamente quando a ouço. Não, eu respondo. Não me arrependo. Eu só gostaria de ter percebido mais cedo que a autodestruição nunca deveria ser o preço da bondade. A coisa mais significativa que já aprendi na segunda metade da minha vida foi como se defender. Eu nunca fui um santo ou uma pessoa impecável, mas evoluí para algo muito melhor, uma mulher que finalmente se colocou em primeiro lugar. E, como aconteceu, ainda havia tempo.